Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Um modelo estranho para o sistema solar. Ivete Santos Fernandes criou um modelo astronômico com corpos celestes esféricos, mas tão incompatível com a realidade observada quanto o famoso modelo da pizza com borda de gelo. A proposta: apresentar argumentos simples que comprovem a impossibilidade de que o modelo criado pela Ivete tenha qualquer relação com o mundo real. O melhor modo de realizar essa tarefa é desenhar o modelo em escala e extrair dele alguns dados numéricos que se mostrem absurdos até mesmo para pessoas com poucos conhecimentos nessa área de estudos. Duas propriedades das figuras em escala. Vamos desenhar aqui uma figura qualquer, quadrilátero, no plano do meu computador, aqui do meu monitor. Vamos tirar uma cópia com uma cor diferente. Agora nós vamos reduzir essa figura da direita usando um fator qualquer. Por exemplo, vamos dividir por 2 todos os comprimentos, mantendo esses lados paralelos à figura da esquerda. Tá? Então aqui está o resultado. A figura diminuiu de tamanho. Ela tem a metade das medidas lineares. Qualquer comprimento na figura da esquerda vai ser o dobro do mesmo comprimento na figura da direita. Bom, agora nós vamos tirar uma cópia da figura da direita e levar para a figura da esquerda. Vamos comparar. Por exemplo, aqui. O que aconteceu? Nós vemos ali nitidamente que o lado A' B' é a metade do lado AB. E que a linha D' é a metade do lado AD. Isso vai acontecer em qualquer ângulo. Porém, olha que interessante. O ângulo A é igual ao ângulo A', ele não mudou. Então, apesar de nós termos dividido toda a figura por 2, o que acontece com os ângulos? Eles permanecem iguais. Os ângulos não vão mudar. O mesmo vai acontecer aqui, aqui e aqui. Certo? Então, vamos tirar algumas conclusões disso aí. O que aprendemos sobre escalas? 1. Todas as medidas de comprimento feitas no desenho em escala reduzida estão divididas por um mesmo número. Assim, podemos usar uma régua, medir uma distância no desenho, multiplicar por aquele número, né, e obter a distância verdadeira no mundo real. É o que o engenheiro faz, por exemplo. Vai construir uma casa. A casa não cabe em tamanho natural no papel onde ele vai desenhar o projeto. Então, o que ele faz? Ele divide por um número qualquer. Por exemplo, 100. Então, cada metro na casa verdadeira vai corresponder a 1 centímetro no desenho. Então, qualquer medida linear do desenho pode ser calculada no mundo real multiplicando por 100. Então, se nós dividimos para passar para o desenho, vamos multiplicar para passar para o mundo real. 2. Os ângulos não sofrem alteração. Assim, basta usar um transferidor, medir um ângulo no desenho e adotar esse mesmo valor numérico no mundo real. Os dados do modelo ivetiano. Vamos estudar uma parte do sistema solar usando os novos dados propostos pela Ivete. Temos
Raio do Sol, 2.030 km. Raio da Terra, 6.371 km. Raio da Lua, ela ainda não sabe, mas evidentemente é menor do que o raio do Sol, porque a Lua passa na frente do Sol e é vista praticamente com o mesmo tamanho dele. Então, ela tem que ser menor. Distância Terra-Sol, 13.680 km. E distância Terra-Lua, ela ainda não sabe, mas tem que ser menor do que a distância Terra-Sol, porque se a Lua passa na frente do Sol, ela está mais próxima da Terra do que o Sol. O modelo em escala. Vamos pegar o modelo da Ivete e passar para o nosso desenho, dividindo por um número qualquer. Por exemplo, 100 milhões. Tá? Então, a distância entre o centro da Terra e o centro do Sol, que é 13.680 km, vai ficar com 13,68 centímetros. Eu vou usar os centímetros do PowerPoint, que é o programa que eu estou usando aqui nesta apresentação. Tá? Então, nas unidades do PowerPoint, este segmento aqui tem 13,68 centímetros. É claro que se alguém olhar isso aqui num celular, num tablet, num outro monitor, a medida com régua não vai bater. Bom, já sabemos então a distância da Terra ao Sol. Então esses pontos são os centros da Terra e do Sol. Vamos ver o tamanho da Terra. O raio da Terra é 6.371 km. Ele vai ficar com 6,371 centímetros. Então o raio da Terra, com esse valor de 6 centímetros e pouco, a Terra ficaria assim. Tá? O raio do Sol é 2.030 km, vai ficar com 2,03 centímetros. Aqui está o Sol. Então, esta é a proposta da Ivete. Tá? Então, vamos trabalhar em cima disso aí. Então, vamos fazer aqui o jogo dos 7 erros. Primeiro, vamos ver o dia e a noite. Esse é o erro número 1. Tá? O Sol ilumina a Terra até uma certa distância. Esse limite, essa posição final da luz solar é dado pelas tangentes externas na figura aqui. Aí está. Esses 2 pontos são pontos do terminador, a linha que separa o dia da noite. Então aqui está o terminador. Então, o que nós temos aqui é que o Sol só consegue iluminar a Terra nesta parte aqui. Olhem que estranho. Nós sabemos que no mundo real o Sol ilumina metade da Terra. Na verdade, um pouco mais da metade, porque o Sol é uma fonte de luz extensa. Quando o centro dele passa para baixo do horizonte, ainda existe Sol iluminando os observadores. Então, o modelo proposto pela Ivete está nos mostrando algo que não acontece no mundo real. O Sol deveria iluminar mais da metade da Terra, não muito menos, como nós podemos ver aqui. Certo? O equinócio. O equinócio é aquele instante em que o centro do Sol passa no plano do equador da Terra. Ele fica em cima da linha do equador. Então vamos colocar aqui o nosso erro número 2. Vamos colocar aqui o equador, o polo norte e o polo sul.
Olha o que está acontecendo aqui. Nós sabemos que na linha do Equador nós temos metade dia, metade noite. São 12 horas diurnas, 12 horas noturnas. A figura aqui está nos mostrando que no Equador, no equinócio, a noite é maior do que o dia, muito maior. Perceberam a incoerência? E há um detalhe, na linha do Equador, não precisa ser equinócio para que o dia seja igual à noite. Na linha do Equador, nós temos 12 horas diurnas e 12 horas noturnas durante o ano todo. Não depende da época do ano. Então nós temos aqui mais um erro. Se nós traçarmos outros paralelos aqui, o que vai acontecer? Olhem lá. Quanto mais perto dos polos, maior vai ser a diferença entre o dia e a noite. Isso não é assim no mundo real. No equinócio, todos os paralelos são iluminados pela metade. Isso no mundo real. Mas no modelo da Ivete, nós temos essa distorção aí. O tamanho aparente do Sol. Nosso erro número 3. Vamos colocar aqui um observador no ponto subsolar. Ele está vendo o Sol no zênite, ponto mais alto do céu. Para ele medir o tamanho aparente do Sol, basta ele traçar duas retas tangentes ao Sol, assim, e medir o ângulo. Como nós sabemos que no modelo e no desenho os ângulos não se alteram, eles são iguais, nós podemos medir esse ângulo aqui com o transferidor. Foi o que eu fiz. Deu 32 graus. Então, no modelo proposto pela Ivete, o Sol teria 32 graus de tamanho aparente. Mas no mundo real, ele tem meio grau. Então, o Sol da Ivete seria 64 vezes maior do que o Sol do mundo real. Isso em área daria 4.096 vezes mais. É um absurdo. Variação do tamanho aparente do Sol. Nosso erro número 4. O observador que nós vimos no ponto subsolar viu o Sol com 32 graus. Mas se o observador for caminhando na Terra, ele consegue se distanciar do Sol. Ele vai ficando cada vez mais longe do Sol. Então, qual é o limite na Terra onde o observador ainda pode ver o Sol por inteiro? Isso a gente encontra com esta tangente interna aqui. Este ponto de tangência é o lugar mais distante na Terra onde o observador pode ver o Sol por inteiro. Na verdade, esta reta tracejada, ela é o horizonte daquele observador. Então o Sol está apoiado no horizonte. Se o observador se afastar mais, o Sol começa a sumir. Vai perder uma parte. Tá? Então, o que precisamos fazer? A mesma coisa que fizemos antes. Traçar duas retas tangentes ao Sol e medir o ângulo. Assim. Eu medi aqui com o transferidor e deu 21 graus. Olha que estranho. No mesmo instante, dois observadores, um veria o Sol com 32 graus, outro veria com 21 graus. Totalmente diferente. Nós sabemos que o Sol não muda de tamanho. Então, mais um erro. Os trânsitos de Mercúrio e Vênus. Nosso erro número 5. Nós sabemos que Mercúrio e Vênus
ocasionalmente passam na frente do Sol. Eu já vi os dois fenômenos. Ora, acontece que nós sabemos o tamanho de Vênus. Nós enviamos um sinal de radar até Vênus, ele retorna, nós medimos o tempo de ida e volta, conhecendo a velocidade do sinal, nós podemos calcular a distância. E observando Vênus, nós sabemos o tamanho aparente dele. Com esses dois dados, nós sabemos o tamanho verdadeiro de Vênus. Então, olhem para a Terra aqui e vejam o tamanho de Vênus comparado com a Terra. Olhem, Vênus é quase do tamanho da Terra. Ele não cabe no espaço que a Ivete deixou entre o Sol e a Terra. O maior tamanho possível de Vênus seria esse, junto com o fim do mundo. Ali, Ivete deixou apenas 5.279 quilômetros. É muito pouco para o planeta. E há um detalhe: as órbitas dos planetas estão passando ali. Olhem aqui. Que estranho, não é? Os dois planetas têm órbitas que têm que passar naquele espaço de 5.200 e poucos quilômetros. E ainda há o problema de que a Terra tem a Lua. A órbita da Lua também teria que estar passando naquele mesmo espaço de 5.200 e poucos quilômetros. E a Lua não poderia ter o tamanho que realmente tem. Então, nada está dando certo. A sombra da Terra, nosso erro número 6. Nesse caso, vamos mudar a escala. Vamos dividir, a partir daqui, vamos dividir por 3. Tá? Pronto, aí está. Para descobrir onde está a sombra da Terra, nós vamos traçar as tangentes externas, assim. Então, a sombra da Terra é delimitada por essas retas aí. E a região de penumbra é determinada pelas tangentes internas, essas aqui. Então, nós temos ali os limites da penumbra. Então, aqui está a proposta da Ivete. Muito estranho. Ivete, presta atenção. A sombra da Terra está divergindo. Ela não está convergindo como acontece no mundo real. Se o seu modelo estivesse correto, os eclipses lunares durariam dias, não horas. Há um problema também de que a sombra da Terra aumentando com a distância, ocasionalmente os planetas entrariam nessa sombra. Nós teríamos eclipse de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, dos asteroides, das luas dos planetas. Percebe que isso não está certo? Outro detalhe, aquele ângulo de que você tanto gosta, de 0,53 graus, não existiria, porque a sombra não converge, o cone não vai para o vértice, a sombra vai espalhando cada vez mais. Percebeu como é que não está dando certo? Seu modelo não funciona. O Sol não pode ser menor do que a Terra. Se ele for menor do que a Terra, a sombra vai aumentar com a distância. Os satélites geoestacionários, nosso erro número 7. Vamos reduzir essa escala, a partir daqui, vamos dividir por 2. Nesta escala, a órbita dos satélites geoestacionários estaria aqui. O Sol estaria abaixo desses satélites.
mais próximo da Terra, haveria um problema gravitacional imenso aqui. Os satélites não poderiam orbitar a Terra e o Sol assim. E nós sabemos que ali nós temos também Mercúrio, Vênus e a Lua. Então seria mais fácil enviar foguetes à Lua, a Vênus, a Mercúrio, até ao Sol, do que colocar um satélite geoestacionário na órbita dele. Isso não faz o menor sentido. Tá? Então, vamos terminar. Conclusão. O modelo astronômico moderno funciona com perfeição. A explicação para cada fenômeno se encaixa muito bem no conjunto construído anteriormente. Mas não é isso que acontece nos modelos alternativos, como o da Ivete ou da pizza com borda de gelo. Nessas tentativas infantis de construção de modelos para o mundo, cada explicação destroça todas as outras já criadas. Elas não se completam. O que elas fazem é invalidar todo o conjunto. Ivete e os partidários do modelo plano deveriam parar de procurar erros inexistentes em um modelo que funciona e começar a enxergar os absurdos que estão criando, se iludindo e propagando a desinformação que é prejudicial àqueles que, por terem uma paixão intensa pelas teorias de conspiração, passam a acreditar no que não existe. Então, é isso aí. Por hoje é só. Até meu próximo vídeo.